Fala galera, tranquilo? Beleza? Galerinha aí do terceiro ano, meu nome é Bruno, de Química, vou estar trabalhando com vocês alguns conteúdos importantes aí para a prova do Enem, né, que vai ocorrer agora em janeiro, tranquilão? Então hoje nós vamos estar trabalhando um pouquinho os conceitos básicos do que tem caído nas últimas provas aí dentro do Enem, beleza? Meninos, diferente aí da prova do PAS, que vocês já estão acostumados, terceirão, a prova do Enem, ela tem um caráter um pouco diferente. O que acontece? Quando nós trabalhamos esses dois modelos de avaliação, nós temos uma prova extremamente conteudista, seletiva, que é o PAS, né, que tem o objetivo de realmente selecionar os candidatos, e o Enem, que tem um caráter avaliativo. O programa de avaliação seriada e o Enem, quando eles foram criados, eles tiveram propostas diferentes. Quando nós falamos, por exemplo, do Enem, dentro da prova de Química, e como todas as outras avaliações, o sistema TRI ele vai ser bastante cobrado dentro dessas avaliações, e aí, né, nós vamos sempre ter um tipo de questão, um tipo de avaliação que ela tem por objetivo cobrar ali do aluno os níveis de aprendizado dele dentro de uma questão. Então hoje nós vamos tentar um pouquinho tirar esse mito que muitas vezes ocorre aí dentro das provas do Enem, dizendo que as provas são difíceis. Não, a prova do Enem ela é uma prova extremamente extensa, porém ela é uma prova que nos ajuda muito no sentido de dar alguns indícios dentro das questões sobre a possível resposta correta. Normalmente, o examinador, quando ele faz essa questão, ele tem um objetivo de verificar o seu nível de aprendizado, ou seja, o descritor, ele vai ser cobrado dentro daquela questão e você vai ter ali dentro daquela questãozinha um determinado time, né, um determinado foco de questão que pode estar inviabilizando ele com uma resposta 100% correta. Por isso que às vezes a gente brinca muito com isso, mas dentro do pré e do ensino médio nós falamos que às vezes a questão ela não está totalmente errada, e é isso que o sistema TRI cobra. Então, às vezes, uma determinada parte da questão está incorreta, e por isso que é muito, muito importante que você tenha uma rotina de trabalho dentro das provas do Enem. Quando a gente fala da prova do Enem, a gente tem que tomar muito cuidado, porque não adianta eu acertar só as questões difíceis do Enem. Eu tenho que acertar as difíceis e principalmente as fáceis. Por quê? Porque senão o sistema ele entende que, na realidade, você chutou muito bem. Então, vocês têm que procurar, dentro da prova de Química, acertar as questões que são do nível básico, mas também, a galera aí que quer os cursos de alta concorrência, procurar acertar as questões que são, né, um pouco mais difíceis dentro da nossa avaliação. Por isso que hoje nós vamos trabalhar alguns tópicos que são tópicos importantes dentro da prova de Química. E aí, quando nós falamos sobre a prova de Química do Enem, nós não temos uma ciência exata sobre os conteúdos que ali são cobrados. Porém, existem alguns conteúdos que são mais rotineiros dentro da prova do Enem, e é isso que eu vou querer falar um pouquinho com vocês nessa nossa aula de hoje. Então, quando nós trabalhamos, por exemplo, uma questão do Enem, ela pode cobrar desde o nível básico ao nível mais elevado. Porém, normalmente eles sempre tendem a cobrar as questões no nível um pouco mais básico. Por que eles cobram essas questões normalmente no nível sempre um pouco mais básico? Porque vocês vão estar concorrendo com alunos do Brasil inteiro. E aí o que às vezes acaba acontecendo? Aqui nós temos vários especialistas que trabalham cada um em sua disciplina, mas, por exemplo, em uma cidade do Nordeste, pode ser que o mesmo professor que trabalhe Química, trabalhe Física, trabalhe Biologia. Então, normalmente o nível das avaliações eles têm que permear. Por quê? Porque o Enem ele vai avaliar o nosso ensino, porque lá, quando ele foi criado na década de 90, ele
como hoje, ele tem o objetivo de avaliar a qualidade do nosso ensino médio. Por isso que ele é feito ao final do terceiro ano. E aí, quando a gente fala isso dentro da prova de Química, eu gosto muito de seguir o que nós chamamos dos 15 tópicos que mais caem aí nas provas do Enem. No ano passado, para os anos anteriores, ou seja, em 2019 para 2018, nós tivemos alguns conteúdos que não eram cobrados no Enem, que começaram a ser cobrados, ou seja, caíram 2 questões em relação a esses conteúdos. E eu vou falar um pouquinho isso para vocês, se não der tempo na aula de hoje, na próxima aula, em relação a isso aí. E aí, meninos, quando nós falamos sobre o que mais tem caído nas últimas provas do Enem, nós temos alguns conteúdos que sempre são rotineiros de cair ali. Normalmente, nós encontramos 15 questões de Química dentro da prova do Enem, 15 questões de Química, e aí eu fiz um rankzinho aí para vocês das que mais caíram aí nas últimas provas. Então, quando nós falamos sobre esses conteúdos, são conteúdos que a maior parte deles foram trabalhados no terceiro ano do ensino médio, e que vocês têm que saber trabalhar, beleza? O primeiro desses conteúdos que vocês vão ter que saber lá na prova do Enem é o estudo da matéria. Então, galera, vocês vão ter que saber que matéria é tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço, beleza? Vão ter que saber que a matéria ela tem suas propriedades, e aí nós vamos trabalhar desde propriedades gerais, como massa, correto? Como massa, propriedades chamadas de propriedades também específicas que diferenciam a matéria, ou seja, as estruturas umas das outras, como por exemplo, densidade, que é a relação massa sobre volume, ponto de fusão, ponto de ebulição, que são todas características que diferenciam a matéria. Temos também as propriedades que nós chamamos de funcionais, que nós dizemos que são propriedades que estão ligadas a grupos de substâncias, como por exemplo, ácidos, bases, beleza? Que são todos propriedades que estão ligadas a um determinado grupo de substâncias. Por exemplo, nem toda substância conduz corrente elétrica, mas existe um grupo de substâncias que faz isso. Por exemplo, ferro conduz corrente elétrica, certo? Então, além dele, também tem outras estruturas que fazem isso. Então, são propriedades que nós chamamos de propriedades funcionais, ou seja, de uma determinada função. Comburência também, né? Quando você fala de comburência, você fala da combustão dos materiais. Nem todo material entra em processo de combustão. E aí é muito interessante que vocês consigam entender e até mesmo compreender que essa combustão ela é uma característica de alguns materiais, e esses materiais que entram em combustão formam esse determinado grupo. Aí a gente pode falar da gasolina, do etanol, da celulose, que entra em processo de combustão, da parafina, que são todas características desse determinado grupo de substâncias. Uma outra característica também, um outro tópico que tem caído bastante de maneira bem simples dentro da prova do Enem, é a estrutura do átomo. Então você tem que saber identificar a estrutura do átomo, saber que hoje o átomo tem uma divisão de núcleo e eletrosfera, no núcleo prótons e nêutrons, girando em torno desse núcleo nós temos os elétrons. É uma outra característica que também tem caído dentro das provas aí do Enem. Tabela periódica, meninos. Tabela periódica não caía de maneira específica dentro da prova do Enem, mas no ano passado começou a cair. Aí o aluno fala o seguinte: professor, lá na prova do Enem da tabela periódica, até o ano passado não deu, mas eles cobravam algumas características que estão ligadas à tabela periódica. Por exemplo, através da distribuição eletrônica, você conseguia identificar a posição dos elementos, beleza? Você tem que saber fazer isso. E uma das propriedades periódicas que mais são cobradas dentro da prova do Enem é uma chamada de eletronegatividade. Eletronegatividade, a tendência que os elementos químicos têm a atrair elétrons para si. Por quê? Porque quando eu falo de
eletronegatividade, eu falo de uma característica ou de uma propriedade que ela está ligada também a outros conteúdos. Por exemplo, ligações químicas são cobradas dentro das provas do Enem, porém, quando nós falamos das ligações químicas, é fundamental a gente saber se o elemento tem tendência a receber ou doar os elétrons. Por quê? Porque a partir disso nós acabamos definindo a chamada ligação. E aí, meninos, quando nós falamos sobre mais alguns conteúdos, as funções inorgânicas caem bastante também dentro das provas do Enem. E aí vamos ter que saber que a identificação dessas funções normalmente estão ligadas à teoria de Arrhenius. Tudo bem? Estão ligadas à teoria de Arrhenius, dos ácidos, bases, óxidos e sais. E aí, meninos, cai muito a aplicabilidade das funções inorgânicas dentro do nosso dia a dia. O Enem gosta desse tipo de questão, ou seja, ele gosta de cobrar da gente, dentro da prova, uma aplicabilidade desses fenômenos. Por exemplo, saber entender o que um ácido pode fazer no seu dia a dia, a característica corrosiva, entender que os ácidos são estruturas que estão no nosso cotidiano, como as bases, como o CO2, que é um óxido, como o sal de cozinha, que é o cloreto de sódio. Então, lá na prova do Enem, eles vão cobrar essas aplicabilidades de vocês dentro das chamadas funções inorgânicas. Cai também as nomenclaturas, então tem que saber as nomenclaturas dos ácidos e das bases, porque tem caído isso nas últimas provas aí do Enem. Um outro conteúdo que também cai bastante, é o bom e velho cálculo estequiométrico. Galera, pode ter certeza que lá na sua prova do Enem, que você vai fazer agora no próximo ano, vai ter uma questão de cálculo estequiométrico. E aí, quando você fala de cálculo estequiométrico, você começa a ouvir vozes na sua cabeça, porque esse conteúdo é um dos conteúdos que mais pega vocês lá no primeiro ano do ensino médio. Galera, as relações que caem de cálculo estequiométrico no Enem são muito simples. É saber a relação massa-volume, número de mols em relação à massa, são relações que normalmente são simples, tudo bem? Aí você fala assim, professor, mas ele pode cobrar rendimento, pureza? Galera, muito difícil ser cobrado no Enem, porque isso aí já é uma parte mais profunda dentro das provas. As únicas vezes que eu já vi cair aí relacionado a isso são questões mais antigas, então recentemente não tem sido cobrado. Então quem está focado aí no Enem tem que estudar, tem que dar uma revisada no chamado cálculo estequiométrico. Agora nós já entramos aí nos conteúdos que são mais recentes a vocês, que são os conteúdos que estão no terceiro ano do ensino médio. Galera, dois conteúdos estão muito ligados e sempre caíram nas provas do Enem. Por exemplo, ano passado já não caiu tanto, mas pode ser que esse ano volte a toda força, porque é um conteúdo que sempre caiu. A parte do estudo da termoquímica. Termoquímica é o estudo da química em relação à produção de calor. E aí, quando nós falamos da produção de calor, nós falamos de reações químicas, que são transformações de substâncias químicas em novas substâncias. E aí, meninos, quando nós falamos sobre isso, nós temos que entender que a termoquímica, ela é uma característica de um fenômeno químico de uma reação, ou seja, uma reação química, que é nada mais nada menos do que quebra de ligações químicas, reorganização dos átomos para formar novas estruturas. Quando a quebra e a formação de ligações químicas ocorrem dentro de uma reação, nós temos um chamado conteúdo energético. Esse conteúdo energético é chamado de entalpia, beleza? E a variação deste conteúdo de energia, desta entalpia, chamada de ΔH, gera o conteúdo final energético dessa reação. E aí nós temos duas macroclassificações dessas reações. Elas são chamadas de exotérmicas e endotérmicas. O fenômeno conhecido como exotermia é quando a reação química libera calor para o meio, ou seja, o final tem conteúdo energético
liberando esta energia para o meio. Por isso que o ΔH delas normalmente é um ΔH o que? Negativo. Então, neste caso, o produto tem menos energia do que o reagente. Na endotérmica, ocorre justamente ao contrário. Eu absorvo energia. Ou seja, o final, que é a energia do produto, tem mais energia do que o início, que era o quê? Os reagentes. E aí, quando nós falamos sobre isso, tem que estudar as análises de gráfico. Por quê? Porque quando eu falo de gráfico termoquímico, eu posso incluir um conteúdo chamado de cinética química. O que a cinética química estuda, meninos? A cinética química, ela estuda justamente a velocidade de uma reação. A etapa que define a velocidade de uma reação química, que determina quanto tempo uma reação química vai durar, ela está ligada ao tempo que ela demora dentro de uma estrutura de um gráfico. E aí, quando nós falamos sobre isso, nós temos que entender que a energia de ativação é a etapa que determina isso. Ou seja, quanto menor a energia de ativação, mais rápido ocorre uma reação química. Por isso que nós temos que estudar os fatores que alteram a velocidade de uma reação. Por exemplo, concentração dos reagentes, superfície de contato de um reagente, pressão faz com que haja uma alteração na velocidade da reação e até mesmo a temperatura faz com que isso ocorra. Um outro conteúdo que tem sido cobrado bastante nas últimas provas do Enem é a parte do equilíbrio. O equilíbrio químico, ele está muito ligado à cinética química. Por quê? O equilíbrio químico é um fenômeno específico de algumas reações. Reações que são chamadas de reversíveis, tudo bem? Reações que o produto gera o reagente, o reagente volta para gerar o produto, ou seja, são fenômenos que estão ligados específicos a um grupo de substâncias. Vocês aprenderam que existem alguns fatores que são fundamentais para que o equilíbrio químico seja estabelecido. Reações reversíveis, a velocidade da reação direta igual à velocidade da reação inversa e a concentração das substâncias ali envolvidas no equilíbrio vão se tornar constantes num determinado estágio. E aí, quando nós chegamos no equilíbrio químico, nós também derivamos para o equilíbrio dos íons, porque no equilíbrio químico, predominantemente, nós trabalhamos ligações de natureza covalente que não formam íons. Já no equilíbrio iônico, nós temos íons sendo formados por causa da natureza das substâncias ali envolvidas. E aí vem um conteúdo que sempre cai nas provas do Enem, que é o chamado pH e o chamado pOH, tudo bem? Então tem que saber isso aí. pH é a medida do potencial hidrogeniônico. Um ácido, segundo a teoria de Arrhenius, toda vez que ele é colocado em água, ele faz um processo de ionização. Eu gosto muito de usar uma frasezinha que pode ser um macete que pode ajudar vocês lá na hora da prova. Por exemplo, eu gosto muito de falar assim, ó, o ácido o que faz? Aí, normalmente, o aluno responde, ioniza o H+, beleza? Beleza? E tem a segunda parte, que é das bases. E das bases, o que sabemos, dissocia o quê? O OH-. Então, quando a gente fala do equilíbrio iônico, nós falamos desse pH, que é o potencial hidrogeniônico, ou seja, o número de íons de H+, que estão dispersos em uma solução. Um cara chamado Sorens, ele cria uma escala de pH que vai de 0 a 14, em que de 0 até 7 pH ácido, 7 pH neutro e acima de 7 pH o quê? Básico. Então, normalmente no caráter, na habilidade da análise gráfica, na competência, o aluno tem que saber fazer esta análise de tabelas de pH. Saber que pH abaixo de 7 é ácido, pH acima de 7 é o quê? Básico, beleza? Tranquilo? Uma outra parte da físico-química, só para a gente fechar isso e passar para a última parte, a eletroquímica também tem caído nas últimas provas do Enem. Quando você fala da eletroquímica, é muito importante você saber diferenciar o processo espontâneo do não espontâneo. Normalmente as pilhas são processos espontâneos. O que é um processo espontâneo? O elemento químico que tem um alto potencial de oxidação transfere elétrons para o que tem um alto potencial de redução.
No fenômeno não espontâneo, ocorre justamente ao contrário. E aí, por isso que dentro da eletroquímica tem que saber diferenciar uma pilha de uma eletrólise. Uma eletrólise, normalmente, ela ocorre com uma energia externa fazendo com que esse fenômeno ocorra, tudo bem? Então, é normalmente assim que isso vai ocorrer. Quando a gente fala de pilhas, a que nós trabalhamos aí no ensino médio é a pilha de Daniel, que normalmente ele vai pedir para você calcular uma diferença de potencial, a nossa boa e velha DDP. Então é isso que normalmente tem caído aí nas últimas provas do Enem. E aí, para fechar, 25% das provas do Enem estão nesses últimos tópicos aí que eu vou trabalhar com vocês. Galera, pode ter certeza que vai ter lá na prova do Enem uma questãozinha de química orgânica para ou classificar carbono, que sempre cai, classificar carbono primário, secundário, terciário ou quaternário, identificar a função orgânica, se é um álcool, um éter, um éster, uma amina, uma amida, ou uma questãozinha de orgânica de classificação de cadeias carbônicas, se é uma cadeia aberta, fechada, homogênea, heterogênea e assim por diante. Então, quando vocês estiverem lá na prova do Enem, é certeza que vai ser cobrado uma questão em relação a isso. Normalmente, quando essas questões caem, elas são questões de um nível bem básico, tudo bem? Um nível bem básico, um nível muito tranquilo dentro dessas questões. Por que são questões bem tranquilas? Porque são conteúdos que norteiam a parte introdutória ali da química orgânica. Por exemplo, um carbono primário é um carbono que se liga a outro carbono. Um secundário é um carbono que se liga a dois carbonos. Terciário é aquele que se liga a 3 carbonos, ou seja, um carbono que ligou a outros 3. E um quaternário é um carbono que se ligou a outros 4 carbonos. Então, são conceitos que normalmente eles vão cobrar de vocês aí dentro da prova do Enem. Um outro conteúdo que não cai com muita frequência, mas quando cai também cai de maneira muito tranquila, são as isomerias, tá? O que é a isomeria? Isomeria é a parte da química que estuda o fenômeno de compostos orgânicos que possuem a mesma fórmula molecular, porém o arranjo estrutural desses compostos é diferente, fazendo com que eu tenha características e propriedades diferentes entre esses compostos. As isomerias, elas são divididas em isomeria plana e isomeria espacial. Na isomeria plana, apenas a montagem da cadeia carbônica já é suficiente para que a gente consiga identificar essas diferenças. Por exemplo, uma isomeria de função são funções químicas diferentes. Isomeria de posição é aquela que a posição de uma das características da cadeia é diferente. Por exemplo, posição da ligação dupla, posição da ramificação, e também temos as isomerias que nós chamamos de metameria, que é para um grupo específico, que é a isomeria que está ligada aos heteroátomos, tudo bem? Então, são coisas que sempre têm caído aí nas provas do Enem. Uma outra parte das isomerias é a isomeria chamada de isomeria, que nós chamamos de isomeria cis e trans, que está ligada à isomeria geométrica. Tudo bem? Por quê? Isomeria cis e trans, ela só ocorre em alguns tipos de estruturas orgânicas. Primeiro, para ter isomeria cis-trans, eu tenho que ter ligações pi dentro do composto, ou seja, eu tenho que ter uma ligação dupla dentro deste composto. Também tenho que ter cadeia de natureza fechada para que ocorra essa isomeria. E uma última isomeria, que não é muito comum de cair no Enem, mas já caiu em outras provas, é a isomeria óptica, que está ligada aos chamados carbonos quirais, beleza? O carbono quiral. O carbono quiral é aquele carbono, meus queridos, que ele tem 4 ligantes diferentes. E é aí onde muitos erram esse conceito. É 4 ligações diferentes, professor? Não, são ligantes. E ligante é toda a estrutura que está ligada a este composto, beleza? E
Outro conteúdo que também sempre cai aí dentro das provas do Enem são as chamadas reações orgânicas, tudo bem? Combustão sempre cai, esterificação sempre cai, saponificação, que é a reação de produção de sabões, e aí quando ele fala sobre isso, ele sempre vai querer estudar a questão da fobia ou não à água, tudo bem? Que é o que ocorre nos compostos, né? Natureza de polaridade aí das moléculas, composto polar dissolve bem composto polar e apolar dissolve bem apolar. Então isso são características que sempre têm caído aí nas últimas provas do Enem. E para finalizar, meninos, química do meio ambiente. O Enem sempre vai cobrar uma questãozinha que esteja ligada à química do meio ambiente. Ou vai falar sobre a questão de problemas ambientais, certo? Como chuva ácida, buraco na camada de ozônio, acidez exacerbada da água. Nas últimas provas, falou também muito sobre a questão de metais pesados. Nós vimos há um tempo aí atrás, os próprios acidentes com a represa de Brumadinho, que colocou uma grande quantidade de metal pesado através de resíduo no meio ambiente. A própria questão do aumento da emissão do CO2 através de queima de combustíveis fósseis. Então, sempre, o Enem vai cobrar de vocês questões que estejam, meninos, ligadas ao que nós chamamos de química do meio ambiente. Então, sempre é importante vocês estarem trabalhando isso aí. Por quê? Porque dentro do Enem, como nós estamos falando dos descritores, ele sempre vai tentar unir algumas áreas da ciência. E a química e a biologia, nessa parte específica, elas sempre vão tender a caminhar juntas. Beleza? Tranquilo? Galera, espero que essas dicas tenham dado aí resultado para vocês. Não deixem de estar assistindo as nossas próximas aulas aí. Na próxima nós vamos estar resolvendo alguns exercícios da última prova do Enem, questões aí muito fresquinhas que podem abrir um pouco a sua mente aí. Beleza? Valeu, galera. Agradeço a vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. Fala, galera, voltamos aí, beleza, tranquilo, espero que você esteja aí focado do outro lado da tela. Sei que tá pesado, mas ó, galera, já passamos por um ano muito difícil, agora é só ralar, chegar nesse Enem e destruir a prova. Na aula de hoje, galera, nós vamos resolver algumas questões que estão ligadas aí à última prova do Enem. Beleza? Na última aula nós falamos um pouquinho, revisamos alguns conteúdos que eu julguei serem conteúdos importantes, né? Dei uns feedbacks aí para vocês e espero que vocês já tenham estudado esses conteúdos. Hoje nós vamos ver a aplicação de alguns desses conteúdos aí dentro da prova do Enem, beleza? Então selecionei 5 questõezinhas aí pra gente estar podendo trabalhar na nossa aula de hoje. Então, vem comigo, galera. Vamos agora resolver essas questões, beleza? Tranquilão? Questão de número 1 diz o seguinte, ó. A fluidez da membrana celular é caracterizada pela capacidade de movimento das moléculas componentes dessa estrutura. Os seres vivos mantêm essa propriedade de duas formas: controlando a temperatura ou alterando a composição lipídica da membrana. Nesse último aspecto, o tamanho e o grau de insaturação das caudas hidrocarbônicas dos fosfolipídios, conforme representados na figura, influenciam significativamente a fluidez. Isso porque, quando maior for a magnitude das interações entre os fosfolipídios, menor será a fluidez da membrana. Então, dá uma observada aí, galera, ó. Se você puder olhar, nós temos aí uma estrutura de um fosfolipídio. Um fosfolipídio, ele é uma molécula que ele tem em sua composição duas partes estruturais. Ele tem a parte que nós chamamos de hidrocarbônica, que é onde eu só tenho carbonos e hidrogênios, e a parte que normalmente ela vai ser uma parte que nós temos a apolaridade da molécula. E uma parte de uma estrutura de uma cabeça, na qual essa cabeça ela será uma estrutura de natureza polar. Eu quero chamar a atenção de vocês agora para essa questão, porque o texto vai nos dar indícios de como eu vou resolver essa questão. Muitos professores de
de cursinhos falam que os textos muitas vezes são inúteis. Eu sou contra essa visão. Eu acho que o texto é fundamental para que a gente consiga resolver as questões dos vestibulares. E essa questão é uma prova disso. Olha só, ele me mostra no texto algumas características sobre o composto. Ele fala que o tamanho e o grau de insaturação das caudas são fatores que influenciam na interação da estrutura do fosfolipídio. E a partir disso, olha a pergunta que ele faz aí para a gente na questão. Assim, existem bicamadas lipídicas com diferentes composições de fosfolipídios, como as mostradas na estrutura de 1 a 5. Então, olha só, ele me deu 5 estruturas e são 2 camadas lipídicas, né? Uma em cima da outra, e o que é polar interage com o que é polar e o que é apolar interage com o que é apolar. Por isso que as estruturas dos hidrocarbônicas, né, dos hidrocarbonetos, vão tender a interagir entre si. E aí o que acontece? Olha só como é que é importante a gente observar isso aqui, ó, dentro dessas estruturas. Cada uma delas tem uma característica diferente. E aí ele me diz de maneira muito importante que numa dessas estruturas, né, a inclinação que você vê aí, né, dentro da estrutura da cauda hidrocarbônica é uma insaturação. Então, essa quininha gerada aí dentro do composto é a representação que ele dá a uma insaturação. Então, isso vai ser muito importante para a gente. Por que isso vai ser muito importante? Olha só, se liga aqui comigo no mistério. Quando nós falamos sobre essa questão, nós temos que entender que eu posso ter 2 pontos de vista. E aí eu fiz questão de ressaltar a questão da biologia e da química dentro da resposta dessa questão. As duas, meninos, as duas vão chegar ao mesmo denominador. Porém, uma vai trabalhar na questão das interações intermoleculares e a outra vai trabalhar na fluidez dentro desses nossos chamados compostos. Então, se a gente observar, de acordo com o texto lá em cima, quanto maior for a magnitude das interações entre os fosfolipídios, menor será a sua fluidez dentro dessa estrutura dessa membrana. Logo, invertendo o raciocínio, quanto menor for a magnitude das interações entre os fosfolipídios, maior será a fluidez dessa membrana. Ou seja, quando a gente for analisar a figura, nós vamos ter que perceber que a insaturação diminui o contato entre as camadas, certo? Ela diminui o contato. Logo, por isso, quanto menor o contato, ou seja, maior a quantidade de insaturações, maior será a fluidez entre os compostos, ou seja, quanto maior o número de insaturações que nós tivermos entre as caudas hidrocarbônicas, maior será a fluidez das estruturas, porque menor será o contato. Então aqui tá para vocês as 5 estruturas que nós estamos observando. Você tem aqui na primeira estrutura um contato total, porque não existem insaturações. Na estrutura 2, em todas as caudas carbônicas geradas aí, eu tenho pelo menos uma insaturação, fazendo com que eu tenha um alto grau de dentro dessa estrutura. Na estrutura 3, eu só tenho 2, né? Eu só tenho 2 insaturações entre as camadas. Na estrutura de número 4, ela é muito parecida com a estrutura de número 1, a diferença só está no tamanho da cadeia. E na estrutura 5, eu tenho 2 pontos de contato, porque são 2 cadeias que não possuem insaturação. Logo, como a questão pede para nós, e aí é onde eu falo para vocês que o texto é fundamental. O texto já me dá a resposta aqui, ó, o tamanho e o grau de insaturação das cadeias, que são as características que nós estamos analisando. Então, em relação ao tamanho e à insaturação, a resposta correta para a gente vai ficar a letra B, beleza? A letra B será a resposta correta, porque será onde vai apresentar o menor contato entre essas estruturas, fazendo com que haja maior fluidez devido ao número das insaturações dentro deste composto.
Beleza? Então, nessa questão aí foi uma questão no nível tranquilo. Por quê? Porque foi uma questão que o próprio texto já me deu indícios de como a gente ia conseguir resolver esses itens, né? Conseguir resolver esses itens dentro da prova aí do Enem. Beleza? Então, essa questão é uma questão bem fresquinha da última prova aí do Enem. Outra questão também que caiu na última prova do Enem é essa questão que está ligada à classificação das chamadas cadeias carbônicas. Quando nós falamos da classificação das cadeias carbônicas, galera, a primeira coisa que vocês têm que entender é o quê? Que a prova do Enem, ela pode cobrar, e esse é o modelo mais comum de serem cobrados dentro das avaliações aí do nosso Enem. O que acontece? Cada quina ou cada ponta dessa que vocês veem aí dentro das estruturas, beleza? Das estruturas, elas são conhecidas como estruturas carbônicas, ou seja, tem um carbono em cada quina dessa. Por isso que, por exemplo, nessa questão diz o seguinte, ó, a utilização de corantes na indústria de alimentos é bastante difundida. E a escolha por corantes naturais vem sendo mais explorada por diversas razões. A seguir, são mostradas 3 estruturas de corantes naturais. Aí ele me deu aqui esses 3 corantes. Uma é a bichina, que é o corante presente no urucum. O outro é o licopeno, que está presente no tomate. E o último é o beta-caroteno, que nós encontramos na cenoura e na laranja. Beleza? Então, essas são 3 estruturas. Cada uma delas possui algumas características que nós podemos observar. Por exemplo, na bichina, nós temos a presença de grupos funcionais, beleza? Grupos funcionais diferenciados, porque nós temos a presença de oxigênios dentro desse composto. No licopeno e no beta-caroteno, nós já temos a presença apenas de hidrocarbonetos, que são compostos basicamente constituídos de quê? De carbonos e hidrogênio. Porém, no beta-caroteno, nós encontramos a presença de estruturas de cadeia, o quê? Fechada. Porém, a gente tem que tomar muito cuidado. O aluno distraído, ele já analisaria essa estrutura aí com 6 carbonos como sendo uma estrutura de um possível anel aromático. E não é isso que nós temos aí, beleza? Então, eu não tenho um anel aromático aí, porque para ser anel aromático, eu tenho que ter 3 ligações duplas alternadas, mudando a posição aí dessas ligações, beleza? Feito isso, meninos, nós podemos então entender e ver o que ele está pedindo dentro dessa questão. A propriedade comum às estruturas que conferem a cor a esses compostos é a presença de. Então, ele quer que eu ache uma característica que seja comum a todas essas estruturas e não só uma característica que esteja comum a essas estruturas. Além disso, nós temos que essa característica ela tem que conferir o processo de coloração. E aí nós temos 5 alternativas que falam sobre isso. Primeiro, cadeia conjugada. Letra B, cadeia ramificada. Letra C, átomos de carbono terciários. Beleza? Átomos de carbonos terciários. Ligações duplas na configuração cis e trans, né, que envolve um pouco a isomeria. E na letra E, átomos de carbono de hibridação. Beleza? Galera, de todas essas relações que ele tem falado aí nessas questões, a única que se encaixa no fenômeno da coloração seria a alternativa de letra A. Por quê? Quanto maior for a quantidade de ligações duplas e simples alternadas, que nós chamamos de cadeia conjugada, maior será o comprimento de onda máxima para absorção associada a essa molécula. Ou seja, quanto maior o número, né, ou maior a quantidade de ligações duplas e simples alternadas dentro do composto, uma sim, uma não, maior será esse comprimento de onda e maior será a propriedade dentro dessas estruturas. E essa propriedade é comum em todas as 3 estruturas como nós analisamos. Então, se a gente voltar aqui no slide anterior, a gente consegue observar isso.
em todas as três estruturas, tanto na bichina, como no licopeno, quanto no beta-caroteno, nós encontramos a presença de ligações duplas, alternadas, uma sim, uma não, uma sim, uma não, de maneira que o comprimento de ondas tenha um poder máximo de absorção, gerando o que nós chamamos do fenômeno da cor dentro desses chamados compostos de natureza orgânica. Então, para nós, a resposta correta ficou a letra A. Tanto que essa questão aí fala do beta-caroteno, que é uma estrutura muito encontrada também em alguns compostos, como entre eles a cenoura, né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas o bronzeador cenoura e bronze, né, que é uma marca muito famosa, ele está ligado justamente a este composto, o beta-caroteno, que quando ele é ingerido no nosso corpo, ele estimula o nosso organismo a produzir a coloração quando é exposto ao sol, né? A pessoa ficando com aquela cor um pouco mais bonita, que normalmente o pessoal pega aí, vocês, quando terminarem, se Deus quiser, o Enem, aí vão sim poder aí ficar no solzão aí de Deus, né, curtindo uma praiazinha aí, beleza? Tranquilo? Vamos para a próxima questão aí, meninos. Beleza? Questão de número 3. Essa questão aí é do Enem 2019, mas ela teve algumas adaptaçõezinhas aí, beleza? Mas é uma questão muito boa, porque é o tipo de questão que normalmente tem sido bastante cobrada aí dentro das provas do Enem. Diz o seguinte essa questão. Uma das técnicas de reciclagem química do polímero chamado de PET, também conhecido como politereflato de etileno, beleza? Gera o tereflato de metila e o etanodiol, conforme é mostrado na reação, e ocorre por meio de uma reação de transesterificação. Tudo bem? Transesterificação. E aí ele diz o seguinte, o produto aromático representado no esquema de reação pertence a qual função orgânica? Galera, e aí, é muito importante que a gente consiga entender e compreender o que ele vai cobrar nessa questão. Vocês sabem melhor do que ninguém que hoje nós temos uma grande preocupação com as questões ambientais. Um dos compostos que está mais presente no nosso dia a dia é o PET, que é o que nós utilizamos para a fabricação, por exemplo, das garrafas plásticas que nós utilizamos para armazenar uma série de substâncias, entre elas, por exemplo, o refrigerante. O PET demora décadas para se decompor no meio ambiente, ou seja, para que haja uma decomposição dentro do meio ambiente. Por isso que a utilização dessa técnica, né, de reciclagem, ela tem por objetivo extrair ou produzir novas substâncias a partir do que? Da reação química entre dois compostos, tudo bem? Lembrando que o PET ele é um polímero, tudo bem? O que é um polímero? Um polímero é uma macromolécula. Essa macromolécula tem por característica a repetição de um monômero, uma estrutura menor, que é essa que vocês estão vendo aí dentro dos colchetes, beleza? Que vai se repetir milhares de vezes para formar a grande molécula aí dentro da estrutura. O que acontece? Dentro dessa reação, mostra para a gente o que é necessário para que essa reação ocorra, para que haja a formação de um produto aromático, que é onde a gente vai identificar a função orgânica, certo? A função orgânica, e um outro produto que é um álcool, né? Um diálcool, tudo bem? E aí o aluno pergunta o seguinte, professor, esse tipo de coisa a gente tem que saber. Sim. E aí, meninos, eu costumo dizer que a prova, ela dá pra gente os indícios da resposta. O que acontece? Como eu falei para vocês na nossa aula anterior, um dos conteúdos que mais são cobrados, ou que mais tem caído aí nas últimas provas do Enem, é a identificação das chamadas funções orgânicas. Então tem que saber que um hidrocarboneto é basicamente constituído de carbono e hidrogênio. Tem que saber que um álcool é o grupo hidroxila ligado a um carbono saturado. Tem que saber que o anel aromático ligado a um grupo OH
é uma outra função orgânica, beleza? Uma outra função orgânica conhecida como fenol. Tem que saber que o grupo hidroxila ligado a uma carbonila quer ser dupla O, quando estiverem no mesmo carbono é um ácido carboxílico. Tem que saber que a carbonila, quando estiver na ponta de uma cadeia ligada a um carbono primário, é um aldeído. Tem que saber que quando essa mesma carbonila estiver ligada a um carbono secundário, é um cetona. Tem que saber que se eu tiver um oxigênio sozinho no meio de uma cadeia carbônica, dividindo ela em duas partes, eu tenho um éter. Tem que saber que quando eu tiver esse mesmo carbono ligado a uma estrutura de... o oxigênio ligado a uma estrutura de um carbono duplamente a outro oxigênio, eu tenho um éster. Tem que saber que eu posso ter as chamadas aminas, que são funções nitrogenadas, que é quando é uma função derivada da reação do grupo com o grupo NH3, tendo a sua substituição de hidrogênios por radicais carbônicos, e as amidas, que é a junção do grupo carbonila mais a estrutura do nitrogênio. Essas são as principais, mas nós temos outras. Mas essas são as que normalmente caem nas provas do Enem. Porém, meninos, olha só como é que é interessantíssimo. O próprio texto já me deu a resposta da questão. Como assim, professor? O texto me deu a resposta da questão. Cara, o texto na última linha diz o seguinte: o esquema da reação ocorre por meio de uma reação de transesterificação. O que é uma transesterificação? É uma reação de um éster produzindo outro éster. Ou seja, esterificação é a reação de produção de um éster. E a transesterificação é um éster produzindo outro éster. Então ele já me deu a resposta no texto. Mas se você tivesse dificuldade de ter essa visualização, era só você pegar a estrutura e abrir as suas ligações. Nesse slide a gente fez isso. Eu abri as estruturas das ligações de maneira a que a gente consiga ver o grupo carbonila, beleza? E um oxigênio exercendo a função de quê? De heteroátomo dentro deste composto, formando um composto orgânico que nós chamamos de éster. Fazendo com que esta questão, a alternativa que é correta para nós, seja a alternativa letra C, beleza? Então a letra C seria a alternativa correta para a gente dentro dessa questão. Belezinha? Tranquilo, acredito que estejamos indo num ritmo muito legal dentro dessas questões aí da prova do Enem, beleza? Vamos agora para a nossa próxima questão aí dentro da prova do Enem. Essa questão, ela é uma questão que até então nunca tinha caído esse conteúdo dentro da prova do Enem, mas caiu no Enem do ano passado. É uma questão que cobra ou que fala a respeito da evolução dos chamados modelos atômicos. Nós sabemos que existem, até nós chegarmos a este conceito moderno, como nós conhecemos nos dias atuais, nós passamos por várias ideias sobre o surgimento do átomo. Tudo bem? Então, os gregos, né, os filósofos gregos, eles são considerados os pensadores que iniciaram a ideia sobre do que as coisas seriam constituídas. Aí entra a figura de Leucípto, Demócrito, o próprio Aristóteles, que levou ao o nosso chamado pensamento científico. E aí, o primeiro cara a criar um modelo científico, um modelo teórico sobre o surgimento do átomo, é o cara que nós vamos falar dentro dessa questão. Só que é importante que a gente entenda a cronologia dentro dessas relações de modelos atômicos. Cada modelo atômico, quando ele surge, ele se torna uma verdade absoluta até aquele momento. Porém, ele não explica alguns fenômenos. E aí, por isso que de Dalton, nós vemos para Thomson, Rutherford, Bohr, até chegarmos ao que o conceito moderno, passando por outros grandes cientistas que vão criar modelos, mas esses quatro que eu citei para vocês são os quatro principais que nós conhecemos aí durante o ensino médio.
Porém, nessa questão, ele vai querer saber o que ainda é utilizado desse modelo atômico. Então, se liga aí na questão e presta atenção, vem comigo aí, olha o que ele diz aí. Em 1808, Dalton publicou o seu famoso livro intitulado Um Novo Sistema de Filosofia Química, tudo bem? No qual continha os 5 postulados que serviam como alicerce da primeira teoria atômica da matéria, fundamentada no método científico. Esses postulados são numerados a seguir. Então, agora ele vai me dar o que foram essas 5 afirmações do nosso amigo Dalton. A matéria é constituída por átomos indivisíveis. Todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa e em todas as outras propriedades. Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos. Em partículas, seus átomos têm diferentes massas. Os átomos são indestrutíveis e nas reações químicas mantêm suas identidades. 5. Os átomos de elementos químicos, combinam com átomos de outros elementos em proporções de números inteiros pequenos para formar os chamados compostos. Após o modelo de Dalton, outros modelos baseados em outros dados experimentais evidenciaram, entre outras coisas, a natureza elétrica da matéria, a composição e a organização do átomo e a quantização de energia do modelo atômico. Com base no modelo atual, que descreve o átomo, qual postulado de Dalton ainda é considerado correto? Então, percebam que nessa questão, ele falou a respeito dos 4 modelos atômicos, aí, né? Natureza elétrica da matéria, estamos falando de Thomson. Organização, nós estamos falando de Rutherford. E quantização, nós estamos falando de Niels Bohr dentro dessa questão. Porém, ele quer que dentro dessas 5 relações, nós consigamos identificar a única que ainda é válida nos dias atuais. E aí, nós podemos dizer o seguinte, que a primeira está incorreta. Por que a primeira está incorreta? A matéria é constituída de átomos divisíveis, ou seja, existem subdivisões ou subpartículas, beleza? Subpartículas dentro dessa estrutura. A segunda também está incorreta. Os átomos de um determinado elemento químico não são idênticos em massa em todas as suas propriedades, pois a quantidade de nêutrons pode variar. É o que nós chamamos de isótopos, né? Nós já trabalhamos isso aí ao longo aí do ensino médio. O terceiro também está incorreto. A massa atômica dos elementos químicos diferentes pode coincidir devido à existência dos chamados isóbaros. O 4 também está incorreto porque os átomos são destrutíveis, ou seja, existe a possibilidade do chamado fenômeno nuclear, fusão dentro dessas estruturas. Além disso, o processo de oxidação dos elementos químicos pode variar dentro de uma reação. E por último, que é o único que se torna correto, fazendo com que a nossa alternativa de letra F fique correta, os átomos, eles sim se combinam para formar os elementos químicos e eles trabalham sempre em proporções fixas, ou seja, para formar esses compostos com números reais, inteiros e pequenos, visto que nós falamos isso na estequiometria das estruturas. Então, nessa questão, a resposta correta vai ficar a letra E, beleza? E para a gente finalizar a nossa aula de hoje, a última questãozinha, uma questãozinha que está ligada aos chamados métodos de separação das misturas. Questão que fala de um método chamado de cromatografia. O que é a cromatografia? Separa-se substâncias químicas de acordo com a sua afinidade. Então, se liga nessa questão, vem comigo, vamos lá. Um experimento simples que pode ser realizado com materiais encontrados em casa é realizado da seguinte forma. Adiciona-se um volume de etanol em um copo de vidro e em seguida uma folha de papel. Com o passar do tempo, observa-se um comportamento peculiar.
o etanol se desloca sobre a superfície do papel, superando a gravidade que o atrai no sentido oposto, como mostra a imagem. Para parte dos estudantes, isso ocorre por causa da absorção de líquido pelo papel. Do ponto de vista científico, o que explica o movimento do líquido? Galera, o que acontece? O líquido, ele tem uma característica que ele fala aí no experimento, que é o quê? Subir pela essa estrutura. E aí, do ponto de vista científico, por que isso ocorre? Porque o líquido evapora? Não, se ele evaporasse, ele não estaria no papel. Diferença de densidade? Não, galera, diferença de densidade é quando você tem o quê? Quando você tem dois sistemas sendo analisados entre si. Uma reação química com o papel? Não. Se fosse uma reação química, o papel estaria dissolvendo ali, reagindo com essa estrutura. E sobrando para nós aí, a alternativa que fala a respeito da capilaridade dos poros do papel e a resistência do escoamento. Do ponto de vista científico, o que explica este movimento é os capilares ou a capilaridade existente entre as estruturas. O etanol, ele vai se mover para cima devido às interações intermoleculares presentes entre essas relações dos poros, que são muito finos, né? São muito finos dentro do papel, mas que ele consegue atravessar, ou seja, permear, que fazem com que estão na composição desse papel, fazendo com que o líquido vá contra a chamada força da gravidade, beleza? Fazendo com que a resposta correta para a gente nessa questão fique a letra D, beleza? Fique aí a letra D, beleza? Tranquilo? Galerinha, então, deixo aí para vocês como mensagem aí final da minha aula de hoje. Arrasem, galera, brilhem, confie, foco e força. Galerinha, tudo que vocês podiam ter feito durante esse ano, que não foi um ano fácil, terceiro ano, eu sei que foi um ano muito complicado, vocês passaram por diversas batalhas, não era o ano do jeito que vocês queriam, mas agora, galera, é momento de juntar tudo aquilo que foi de bom desse ano, aulas de excelência aí dentro do nosso colégio, dentro do nosso pré-vestibular, e agora colocar todo esse conhecimento que vocês absorveram para fora, meninos. Espero que vocês façam uma boa avaliação. Gosto de desejar uma boa prova para vocês, mas não gosto de desejar sorte, porque sorte é quando você vai fazer alguma coisa que você não se preparou, e vocês estão preparados. Eu acredito em cada um de vocês. Vão lá, arrebentem nessa prova, e se Deus quiser, grandes aprovações virão aí nos próximos dias, beleza? Galera, fiquem com Deus, até a próxima, tchau, tchau para vocês, valeu!